Olá, alunos e alunas. Então, nessa nossa videoaula, nós daremos continuidade ao nosso desenvolvimento de resgate dos conceitos anteriores, visto que essa nossa aula é uma videoaula de resgate desses conceitos como revisão para a nossa avaliação bimestral. Então, tendo falado sobre política, nós desenvolvemos alguns conceitos relevantes relacionados também à educação. Veja, políticas públicas educacionais. As políticas públicas educacionais, elas são ações políticas, porque elas são ações que dizem respeito às decisões que a população ou que o Estado desenvolve a favor da melhoria das políticas públicas ou para o estabelecimento dessas políticas. Mas quando falamos de políticas públicas educacionais, no sentido estrito da palavra, nós não estamos nos referindo à ação do povo, à ação da população no estabelecimento dessas políticas. Nós estamos nos referindo à ação do Estado, enquanto sociedade organizada de uma forma administrativa, jurídica e política. Essa organização jurídica, essa organização política, essa organização legal, ela concede à sociedade a estrutura básica, a estrutura fundamental para que a sociedade como toda seja organizada e as suas necessidades sejam supridas. Nesta realidade, nesta organização, temos um ente chamado Estado. O Estado é uma instituição social, ela é produto da sociedade humana. O Estado ele foi criado por uma necessidade do ser humano de organizar o seu mundo social. Sem esse tino no ser humano da necessidade de uma organização social, e se o ser humano ele desse vazão a todos os seus desejos, nós viveríamos na barbárie. Uma condição tal na qual cada um viveria tendo como parâmetros a sua vontade e os seus desejos e apetites. Nesse sentido, então, o Estado ele foi idealizado pelo ser humano? Sim, ele foi idealizado pelo ser humano para conter esses apetites, conter essas nossas intenções, esses nossos desejos, e para colocar parâmetros para a nossa liberdade, e indicando para nós que para vivermos em sociedade, para vivermos bem individualmente, é preciso promover o bem da coletividade. O Estado, então, ele é aquele ente que organiza juridicamente, administrativamente ou burocraticamente, e organiza de uma forma legal a sociedade. E esse Estado ele emerge exatamente das necessidades humanas. Nós temos essa necessidade. Muito bem. Aí nós temos algumas características do Estado. A primeira, nós temos pelo menos 3 características que apontam para as funções mínimas do Estado. Ele tem um poder coercitivo, ele tem um poder jurisdicional, ele tem um poder de impor tributos. Então, o que é esse poder coercitivo, gente? É o poder de polícia. Por exemplo, o Estado ele tem a autoridade de prender pessoas. E mais, o Estado ele tem o poder de legitimar até a violência, certo? Quando nós estamos diante de um policial, nós sabemos, se nós agirmos de uma forma inadequada, se você pegar uma faca e, de repente, ameaçar alguém, certo? E aquela ameaça for real, ou se você brincando, se você pegar uma faca ou qualquer outro instrumento pontiagudo ou que possa causar dano a uma pessoa, e se ao longe estiver um policial e não perceber que é uma brincadeira, aquele policial está revestido de uma autoridade, né, uma autoridade legal, coercitiva, né, para proteger a outra pessoa, que pode ser seu amigo, pode ser até o seu filho, né, para proteger essa pessoa e pode, de repente, ou mobilizar você, ou uma situação dramática pode até ceifar a sua vida. Porque, ao longe, ele vê alguém, um suposto meliante, tentando tirar a vida de um cidadão de bem, um cidadão comum.
Então, esse poder coercitivo é um poder do Estado. O ser humano, nós, a população comum, não tem o direito nem o poder de prendermos qualquer pessoa, né? Encarcerarmos alguém em casa, e nem o poder de tirar a vida de ninguém. Então, o Estado, ele organiza, ele institucionalizou até a própria violência, até a própria morte, exatamente para que não ocorresse sistema de vingança, onde cada um, a partir dos apetites, dos sentimentos, de repente, de inconformidade, ou sentimento de injustiça, cometesse desatinos e saísse matando todo mundo ou fazendo qualquer outro desatino contra o próximo. Uma outra questão é o poder jurisdicional. O que significa o poder jurisdicional? Quer dizer que o Estado ele tem o poder de estabelecer regras, estabelecer leis, e nós reconhecemos isso. Tente imaginar você estar sozinho em uma avenida. Sozinho, não parece um carro de lugar nenhum. Mas lá está o semáforo está vermelho. Você pode até passá-lo, ultrapassá-lo estando em vermelho, mas primeiramente você titubeia. Por que você titubeia? Porque você logo não acelera. Porque você vê que está em vermelho e você sabe que ultrapassar aquele sinal vermelho é uma infração, existe uma legislação, existe uma jurisprudência. E pode levar com que você tenha uma multa. Então, o Estado ele tem esse poder de estabelecer regras, de estabelecer multas, de estabelecer parâmetros de comportamento mínimos. Ora, nós estamos em tempo de pandemia, certo? E o Estado ele estabeleceu que determinadas instituições podem, alguns comércios podem abrir, mas para abrir tem que ter todo o protocolo. E se aquela instituição, aquela repartição não cumprir o protocolo, pode ser fechado. E nós fazemos isso. Em alguns estados já está se discutindo a possibilidade de estabelecer uma lei, já está na Câmara Federal, de talvez obrigar toda a população brasileira a andar de máscara. Se isso for aprovado, o Estado tem esse poder. E vocês vão ver naturalmente. Quando aparecer na televisão que todo mundo tem que andar de máscara, se isso for aprovado, certo? Uma boa parte da população vai naturalmente colocar máscara, porque sabe que é lei. Então, o Estado tem esse poder jurisdicional, né? E tem a ver também com educação, né? Poder coercitivo e jurisdicional na educação. Ora, uma criança, toda criança tem que estar na escola. Se o pai negar à criança o direito de ir à escola, certo? A justiça pode pegar esse pai, convocá-lo. O pai é obrigado a estar diante da justiça para justificar porque a criança não foi para a escola, ou não está indo. Já tem um mês que não aparece na escola. A justiça tem a autoridade de impetrar um mandato para esse pai, para que esse pai possa comparecer diante da autoridade legal para se justificar porque a criança não está indo na escola. E se esse pai não comparecer, certamente existe todo um processo jurídico legal para colocar esse pai dentro dos parâmetros da justiça. O poder jurisdicional são essas regras, são essas leis, né? Então, o poder jurisdicional e coercitivo, em determinados momentos, caminham juntos. E depois, a gente tem o poder de impor tributos. Ou seja, nós pagamos impostos. Em tudo que nós compramos, nós pagamos impostos. Né? Do sal ao cuscuz, a gasolina, ao carro. E para que servem esses impostos? Nós sabemos que esses impostos eles servem exatamente para manter o Estado. Para, no nosso caso, no curso de pedagogia, as políticas públicas educacionais elas são desenvolvidas, elas são implementadas, elas são aperfeiçoadas, elas são mantidas exatamente por esse poder do Estado de impor tributos. Então, quando nós pagamos nosso imposto de renda, quando nós pagamos o nosso ISS, quando nós pagamos qualquer outro imposto, certo? Nós estamos exatamente dando a nossa parcela de contribuição para a sociedade, né? Para que o SUS, o sistema educacional, o sistema de segurança, o sistema ligado à saúde, certo? Todos esses respiradores que estão sendo comprados para essa pandemia
foram comprados, estão sendo comprados com o meu imposto, com o seu imposto. As escolas que estão sendo construídas, né, os recursos de manutenção de bolsas de pesquisa, do dinheiro que é enviado para os municípios para gerirem as escolas, cada escola recebe o seu recurso, todo esse dinheiro ele é nada mais, nada menos do que uma consequência administrativa e lógica desse poder do Estado de impor tributos. E aí nós temos aqui alguns elementos do Estado. Primeiro elemento, a soberania. Alguém poderia perguntar assim, professor, sinteticamente, o que é soberania? Soberania é o seguinte, é o pleno poder de um Estado no qual internamente ninguém é maior do que ele e externamente também ninguém é maior do que ele, nem interna nem externamente. Aí agora você me confundiu, professor. Agora eu estava até entendendo o conceito, agora bagunçou tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, a ONU é um órgão internacional, certo? Organização das Nações Unidas. Mas a ONU ela nem tem o poder de gerir, de mandar no Brasil. A ONU pode se reunir com todos os seus representantes de outros países, pode fazer um documento apontando determinadas questões que considera importante a respeito dos direitos humanos, a respeito da educação, que é o nosso caso. Mas esses documentos, eles são apenas relatórios, eles são apenas apontamentos a respeito de uma análise que pode se fazer sobre a educação no Brasil, sobre a saúde no Brasil, sobre a política, mas nunca como um documento que vai intervir, que vai mandar no Brasil, porque o Estado brasileiro ele é soberano. No Brasil, nós temos o presidente, nós temos o Senado, nós temos a Câmara Federal, nós temos o STF, o Supremo Tribunal Federal, nós temos a PGR, né? Então, essa estrutura administrativa e jurídica e política do Estado é que garante exatamente a soberania do Estado brasileiro. Nós estamos em período de pandemia, mas a OMS, certo? A Organização Mundial de Saúde não pode estabelecer um projeto, um plano de intervenção na questão do coronavírus no Brasil e pode dizer que o Brasil obrigatoriamente tem que administrar essa questão da pandemia dessa maneira. Jamais. Por quê? Porque o Brasil é um país soberano, que possui as suas próprias leis, né? Por isso a OMS ela foi nesse sentido, ela foi certa quando ela indicou dizendo que cada país deve desenvolver as políticas públicas relacionadas à saúde a partir das características de cada país e como a pandemia ou como esse vírus tem se desenvolvido, tem se manifestado. Então, cada país está desenvolvendo a sua política, considerando que o Estado brasileiro tem esse poder, né, intrínseco, natural, de administrar as coisas internas no Brasil. Então, nenhum país pode intervir diretamente no país, no nosso Brasil, a não ser que queira declarar guerra, certo? Uma outra questão, não existe autoridade maior no Brasil, fora do Estado. Em outras palavras, você como cidadão, não pode se pretender ser maior ou mais importante do que o Estado. O Estado, com a sua organização política, econômica, jurídica, administrativa, tem o poder de dizer para a população do país o que pode e o que não pode, quais são os parâmetros de legitimidade das nossas ações. Até quando nós falamos de coisas justas e boas, para nós recorrermos a esses nossos direitos ou para nós nos mobilizarmos em busca daquilo que é o melhor para a sociedade,
existe todo um corpo jurídico, existe todo um corpo administrativo que aponta para mim e para você qual é o procedimento a partir dessa busca de direitos ou a afirmação desses direitos. Portanto, o Estado está acima de todos os poderes que nós podemos, assim, nomear aqui no Brasil. É ele que estabelece os parâmetros de organização e social, de manutenção social e de desenvolvimento da estrutura social. E aí nós temos alguns, além da soberania, nós temos o território. O território é a base física, é o elemento físico do Estado. Aí nós temos o território brasileiro, então o país Brasil tem uma geografia, né? O país, quando você olha no mapa, o território é aquilo que está no mapa. E não existe Estado sem território, né? Como o Vaticano. O Vaticano ele é um Estado, né? Certo? O Vaticano representa o poder, um poder religioso, né? Da Igreja Católica, mas o Estado do Vaticano, para quem viaja, vai para a Europa, vê que existem ruas, que existem instituições, que existe o banco, que também existe uma estrutura política, uma estrutura econômica, uma estrutura jurídica, uma estrutura legal que dá ao Estado do Vaticano, que tem vínculo essencial com a Igreja Católica, o aporte de ser chamado de Estado, né? Então, o outro elemento é exatamente o território, né? E o terceiro elemento é a população, que somos nós, né? Que é o elemento humano. Então, nós falamos de soberania, como o Estado tendo poder político, o Estado tem um poder jurídico de estabelecer normas, tem um poder econômico, o poder de impor regras, o poder de prender, o poder de impor impostos à população, certo? Esse Estado ele está circunscrito a um espaço geográfico e esse Estado também ele é composto de pessoas. Esse pessoal, essa população, que o Estado deve suprir as necessidades. O Estado, como foi falado anteriormente, ele é um ideal humano, é uma necessidade humana por tentar organizar a vida em sociedade. E esse Estado ele foi construído exatamente com o objetivo de tornar as necessidades humanas visibilizadas e supridas. Aquilo que eu, como indivíduo, não posso fazer, ou aquilo que eu posso fazer, mas fazer apenas de uma forma pontilear, aqui e ali, ajudando aqui e ali uma pessoa, o Estado organizado, o Estado que estabelece tributos, o Estado que estabelece leis, ele pode, em uma estrutura administrativa e legal, e econômica e jurídica, pode melhor ajudar. Então, eu, como indivíduo, eu, como pessoa, eu posso ajudar um amigo meu que está enfermo. Mas o Estado, a partir do SUS, tendo todos os recursos financeiros, né, todos os impostos, né, convergidos, né, para suprir essas necessidades ligadas à saúde ou ligadas à educação, o Estado agora pode criar uma rede de hospitais, uma rede de médicos para atender toda a população. É o Estado, então, organizado, que pode atender às necessidades educacionais de toda uma população, de milhões e milhões de pessoas. Então, esse Estado é uma unidade, é um fenômeno recente, no sentido como nós conhecemos, né? Ele é fruto, podemos assim dizer, das primeiras reflexões da Renascença e do Iluminismo, que gradativamente viu a necessidade de fazer uma diferença entre a religião e o Estado, visto que durante séculos, a Igreja Católica Apostólica Romana ela teve uma gerência muito grande nas estruturas políticas do mundo antigo, tanto nos feudos como nos reinos, e essa estrutura gradativamente foi sendo questionada pela Renascença e pelo Iluminismo, e os grandes pensadores, né, iluministas, eles apontaram a necessidade
de uma organização da vida social a partir de princípios da democracia, onde gradativamente a monarquia foi sendo colocada de lado e a escolha pela população de seus representantes para governar a sociedade foi se estabelecendo gradativamente, né? Isso quer dizer que o Estado, enquanto conceito, enquanto construção humana, como nós conhecemos isso, é próprio da Idade Moderna. Neste sentido, o Estado, dentro dessa concepção moderna, é uma unidade de denominação soberana, é um fenômeno político moderno, né? O que aponta exatamente para a centralidade de um governo que visa exatamente suprir a necessidade da população, né? Nesse sentido, os elementos que podem indicar o Estado, né, essa caracterização moderna, é o poder, ou a soberania, anteriormente já estabelecido para vocês, é a burocracia, e a burocracia que nós queremos colocar aqui é a burocracia no sentido positivo. A burocracia significa que o Estado ele possui uma organização. Por exemplo, os ministérios, Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, da Segurança Pública. E esses ministérios, mais de 20 ministérios que hoje o Brasil possui, são estruturas burocráticas que procuram exatamente administrar determinados elementos da sociedade, demandas da sociedade, em um corpo organizacional, administrativo e legal. Então, o Estado não é somente um ente etéreo, o Estado ele é organizado, ele tem um elemento burocrático. As finanças públicas, né? Porque o Estado ele cobra impostos e o Estado ele organiza, né, essas finanças. É como esse dinheiro que está sendo repassado para as pessoas, os R$ 600, né, agora em pandemia. Alguns estão dizendo tem que dar mais para as pessoas, mas esses esquecem que esse dinheiro é dinheiro público, é dinheiro meu, é dinheiro seu. O Estado ele não pode, infelizmente, não pode distribuir dinheiro de maneira aleatória, de qualquer forma, sem uma programação, porque senão o Estado quebra. E se o Estado quebrar, gente, a sociedade quebra e vem a inflação, vem o Estado, a economia de uma nação vai à bancarrota. E é preciso, nesse momento, que os nossos governantes tenham muita delicadeza, muita precisão, muita ação científica e técnica para, ao mesmo tempo, dar assistência à população sem levar a economia do Brasil à bancarrota. E nós estamos passando uma situação muito delicada. E depois é o ordenamento jurídico, né? O ordenamento jurídico significa o quê? As leis, o conjunto de leis. E aí vai aquilo que nós falamos, as políticas educacionais, elas são geridas pelo Estado. O Estado tem soberania, o Estado tem poder para gerir a educação. Nenhum país lá fora, nem a ONU, tem autoridade para dizer o que deve ou não deve ser educação no Brasil. Quem decide as políticas públicas educacionais no Brasil é o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, que eu digo, eu aponto para quem? Especialmente para a Câmara Federal, o Senado e para o Poder Executivo. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e os ministérios que vão desenvolvendo as políticas públicas. A burocracia ela existe, porque para desenvolver as políticas educacionais é preciso seguir regras a serem estabelecidas. Essas finanças, esse dinheiro que chega na educação, é fruto dos nossos impostos que são pagos, e para que uma escola seja construída, para uma faculdade ser formada, é preciso um corpo jurídico que justifique a criação, a construção e a permanência dessas estruturas.